Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, e você confere na edição de hoje que um apostador de Uberlândia fez um jogo simples e acertou os 15 números da Loto Fácil. E ainda, loteamento Maná começa a receber iluminação pública. E hoje, nossa entrevista ao vivo é sobre como as atividades físicas ajudam no combate ao câncer de mama. Isso e muito mais você confere agora. Uberlândia vai sediar o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino na Arena Sabiazinho em dezembro. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Odelmo Leão em coletiva. O lançamento oficial foi feito nesta tarde e contou com a participação do presidente das confederações brasileira, Radamés Latari Filho, e da Sul-Americana de Vôlei, Túlio Teixeira, além da presidente da Federação Mineira de Voleibol, Marise Xavier Brandão, que falaram via conferência. E os resultados que o Praia trouxe. A competição será realizada na Arena Sabiazinho, que tem capacidade de receber mais de 6.000 pessoas na arquibancada. Com uma área de mais de 8.000 metros quadrados, a arena, que já é adaptada para pessoas com cadeiras de rodas, está em reforma para a construção de 2 elevadores, para trazer mais acessibilidade e mobilidade a todos. Alguns detalhes nós estamos ultimando para poder deixar pronto, para que nós possamos receber bem os atletas do vôlei mundial que virão aqui e recebê-los com aquela cortesia que o povo de Uberlândia sempre recebeu o que veio. Mas eu disse lá na reunião, pedi licença ao Cruzeiro e falei, mas aqui quem vai ganhar é o Praia. O Mundial de Clubes de Voleibol Masculino é promovido pela Federação Internacional de Vôlei e vai acontecer entre 10 e 15 de dezembro, com a participação de 8 equipes, tendo como anfitriã o time do Praia Clube. O Praia Clube entrou agora, estamos estreando na Superliga Nacional, então é com muito orgulho que nós tivemos realmente 3 países, era a Itália, o Japão e o Brasil. E o Brasil seria a Uberlândia que estava se candidatando. Superamos tudo que podíamos em termos de caderno de encargos, trazer o melhor campeonato, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto o prefeito Odelmo mereceríamos fechar os nossos mandatos com esse evento, porque a cidade de Uberlândia respirou vôlei durante todos esses anos. Uma cidade que hoje temos as medalhistas olímpicas, de ouro, a Duda Ana Patrícia no vôlei de praia, temos o maior CT de treinamentos homologado pela Federação Internacional de Vôlei de Praia, e agora o nosso ginásio Sabiazinho, que é um ginásio construído no primeiro mandato do senhor prefeito Odelmo e que tanto serviu para a Uberlândia nas competições, mereceria ter um evento desse porte. Com a experiência de ter participado de grandes eventos esportivos, com 3 decisões da Superliga de Voleibol Feminino, o Praia Clube tem a oportunidade agora de colocar o vôlei masculino da cidade no calendário esportivo do país. Com muita alegria, com muita responsabilidade, uma preocupação, porque também a gente está representando não só a cidade de Uberlândia, o Praia Clube, mas também o nosso país e o voleibol do nosso país. Mas temos que ter discernimento também do momento que nós estamos tendo, dentro da nossa equipe, dentro do time do Praia Clube, que é um sucesso no vôlei feminino, mas e que o vôlei masculino hoje está começando como começou há anos atrás o vôlei feminino, mas a gente tendo essa oportunidade de estar jogando uma grande competição. Então, é aproveitar, desfrutar e fazer o nosso melhor o tempo inteiro. No campeonato, os times serão divididos em 2 grupos, sendo que os 2 melhores de cada grupo avançarão para as semifinais, previstas para 14 de dezembro, com a grande final marcada para o dia 15 de dezembro. E nosso time, a grande maioria, não teve essa oportunidade de jogar esse campeonato.
e poder jogar agora e jogar na nossa casa, isso para nós vai fazer total diferença, uma oportunidade que pode ser única. Então, estamos muito felizes com essa chance e contamos muito com a torcida de Uberlândia para ir lá torcer para a gente e todo mundo aproveitar, desde os torcedores, as crianças, os jogadores, acompanhar isso aí de perto vai ser bem legal. A experiência ela é sempre única, né? Acho que cada torneio e poder vivenciar essa experiência com os atletas, com os jogadores, clubes, né, de outros países, para a gente é realmente é muita honra. Acredito que o Praia, pela primeira vez, que vai participar também, para muitos atletas que também não tiveram essa experiência, vão ter esse primeiro contato agora numa experiência internacional. Eu acho que é um ânimo a mais, é um plus que a gente chama, e a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Então eu peço aos atletas que eles vão em quadra, deixem tudo por lá e fazer o melhor deles a cada dia. Um apostador de Uberlândia fez um jogo simples e acertou os 15 números da Loto Fácil. Ele levou quase R$500 mil. A Loto Fácil não acumulou e o próximo sorteio é amanhã com uma estimativa de prêmio de R$1,7 milhão. Você paga aluguel? Anda fazendo contas para comprar uma casa própria? As regras para o financiamento da Caixa Econômica Federal, responsável por quase 70% desses contratos no Brasil, mudaram. Acompanhe. Agora, quem for financiar um imóvel pela Caixa vai ter que pagar uma entrada maior e, assim, financiar um percentual mais baixo do imóvel. As novas regras valem para futuros financiamentos. Para quem financiar imóvel pelo sistema de amortização constante, aquele que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o de parcelas fixas, o valor inicial aumentará de 30% para 50%. Além disso, a Caixa só vai liberar o crédito a quem não tiver outro financiamento habitacional no banco, e os recursos são limitados a imóveis com valor de até R$1,5 milhão. Segundo a Caixa, esse aperto na concessão de crédito ocorre devido ao maior volume de saques na caderneta de poupança e de maiores restrições para as LCI, as letras de crédito imobiliário. Segundo o Banco Público, que tem juros mais baixos em relação ao mercado no quesito habitação, caso não limitasse o crédito agora, seria necessário aumentar esses juros. Toda vez que nós temos uma taxa de juros grande, né, os recursos da poupança, as pessoas investem menos em poupança e investem em outros investimentos, né? Isso causa uma diminuição da disponibilidade de recursos para o financiamento numa determinada faixa de valor de imóvel e de renda. Hoje, a Caixa é responsável por 70% do financiamento imobiliário brasileiro. Para este economista, ainda que isso seja um ajuste de mercado, diminuir o valor financiado deve afetar os planos de quem sonha com a casa própria, principalmente as classes média e baixa. Afeta sim, por quê? Porque você tem a inflação que está corroendo o poder de compra e, como eu falei, o imóvel é um financiamento de longo prazo. Então, você tem que avaliar cenários e não avaliar somente o que cabe no seu bolso agora, no presente ou nos próximos 6 meses. Nesse momento, o brasileiro tende ao quê? A dar uma freada, mas como tanto a casa própria como o carro é o grande sonho dos brasileiros, eles farão de tudo para aquecer novamente essa, vamos dizer assim, essa realização de sonhos. Por meio da parceria público-privada da iluminação, a Prefeitura de Uberlândia já instalou ontem quase 40 luminárias em Vias do Maná, no loteamento que está em processo de regularização e recebendo a ligação de energia elétrica nas residências. A previsão é que até o início de novembro, todas as 12 vias estejam com mais de 200 luminárias em operação. A ordem de serviço para execução das obras de fornecimento de energia elétrica foi assinada pelo prefeito Odelmo Leão em fevereiro de 2023. Líderes de países dos BRICS defenderam a criação de um meio de pagamento alternativo ao dólar entre os integrantes do bloco. O presidente Lula participou do encontro por videoconferência. Em um discurso rápido, Lula culpou os países ricos pelas mudanças climáticas, mas disse que os países em desenvolvimento também precisam fazer sua parte.
O presidente também pediu a taxação dos super ricos em todo o mundo, criticou de forma veemente a guerra em Gaza e de maneira amena a da Ucrânia. Lula também disse que é preciso avançar na criação de meios de pagamentos alternativos em transações entre os países do BRICS. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. A mudança dos meios de pagamento também foi pauta nos discursos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e do presidente russo Vladimir Putin, que chegou a propor uma bolsa de grãos, já que os países do bloco estão entre os maiores produtores de grãos, verduras e oleaginosas do mundo. Além dos discursos, o grupo também discutiu a entrada de países parceiros no bloco. Entre os mais cotados estão Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Nigéria, Turquia e Belarus. A Venezuela ficou de fora, apesar da pressão do presidente Nicolás Maduro, que apareceu de surpresa no encontro. As notícias falsas estão cada vez mais elaboradas e têm a tecnologia como aliada. Esta semana, um vídeo manipulado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi usado por golpistas para enganar pessoas. O vídeo parece real, mas é falso. Essa é a chamada deepfake, uma técnica que usa inteligência artificial para manipular informações ao criar fotos, áudios e vídeos adulterados, mas bastante realistas. E criminosos têm usado cada vez mais a tecnologia para clonar rostos de figuras públicas e aplicar golpes. No ano passado, o presidente Lula foi vítima de deepfake. E nesta semana, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um vídeo com um depoimento falso de Haddad sobre dinheiro esquecido em contas bancárias induzia as pessoas a clicar num link suspeito. Aí, o usuário era levado a páginas que simulavam sites oficiais do governo federal, onde então colocavam login e senha da plataforma gov.br. A partir daí, o sistema malicioso cobrava uma taxa pelo resgate de depósitos bancários esquecidos, claramente uma tentativa de estelionato. Muitas vezes utilizam esses vídeos para obter vantagem financeira indevida, que nesse caso seria estelionato. Eles são muito utilizados para induzir pessoas ao erro, se passando por parentes, se passando inclusive por celebridades, com o objetivo ali de obter uma vantagem pecuniária indevida, enganando a pessoa. É um golpe sofisticado, por isso é importante sempre checar as informações em fontes confiáveis. Se for um vídeo, veja se o movimento dos olhos, da boca e se a fala está natural. E se você desconfiar que é uma deepfake, denuncie na plataforma em que o material foi compartilhado. Hoje, a internet não é uma terra sem lei. É possível, inclusive, rastrear essas pessoas através da própria legislação Marco Civil da Internet, para que se possa alcançar a punição necessária. Agora é o nosso momento do esporte aqui no Informativo TVU. A Nayara já está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Nayara. Quais são as novidades do esporte? Boa noite, Matheus. Boa noite ao pessoal aí de casa. Hoje a gente começa com uma notícia triste para o esporte. Morreu hoje à tarde José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. O boxeador sofria de encefalopatia traumática crônica, doença com os mesmos sintomas do Alzheimer, mas causados pelos golpes repetitivos na cabeça que são muito comuns em ex-boxeadores. O Maguila lutou profissionalmente entre 1983 e 2000. Ao todo, foram 85 lutas oficiais em 17 anos, com um cartel de 77 vitórias, sendo 61 por nocaute. Maguila deixa 3 filhos. Agora, falando de coisas boas, vamos falar de prêmios. O atleta Cauê
Augusto de Três Corações, no sul de Minas, foi campeão mundial na categoria para skate street no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. A nota foi de 79,72, 2 pontos a mais que o segundo colocado. Um parabéns aí para o Cauê e torcemos muito para ver esse esporte, né? Na Olimpíada, por que não ter para skate na Olimpíada, né, Matheus? Com certeza, né, Ari? Desde 2020 a gente percebe esse movimento, né? O skate crescendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Sim, e o para skate ele é muito novo. Então é muito legal ver já alguém muito jovem como o Cauê vencendo o campeonato e superando com uma larga vantagem, né? No skate 2 pontos são muitos pontos. Então é muito importante ver a nova geração chegando, a gente sempre fala aqui sobre isso, né? E hoje também o atleta Marco Túlio Silva e o treinador Robson Medeiros, da equipe de atletismo da Prefeitura de Uberlândia, embarcaram para os Estados Unidos para participar de um intercâmbio esportivo em San Diego, na Califórnia. O Training Camp começa amanhã e vai até o próximo sábado, dia 2. O Marco Túlio tem sido um destaque no Sub-20 e a ideia é se desenvolver tecnicamente para as próximas competições. Afinal, Matheus, Los Angeles é logo ali, né? Pois é, já está chegando, né? Sim, ele tem grandes competições para o ano que vem, então a preparação é muito importante para já chegar em 2025 muito bem e em ótimo ritmo. E logo mais, às 9h30 da noite, o Praia Clube estreia na Superliga Masculina de Vôlei e enfrenta o Cruzeiro lá no TC. Então o jogo é pago dessa vez, mas os ingressos já estão disponíveis e ainda dá tempo de garantir o seu. Vem vitória, né, Ari? Ah, eu espero que sim, mesmo que o Cruzeiro é o time que a expectativa é que ele seja o campeão desse campeonato, mas o Praia Clube chega muito forte até por ser um time novo. É a primeira Superliga que o Praia Clube disputa. Então, a gente torce para que seja diferente do último resultado contra o Cruzeiro, que foi uma derrota por 3-0. Quem sabe a gente não vira dessa vez, né? Pois é, Nayara. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Matheus, e boa noite, pessoal. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista ao vivo sobre como as atividades físicas ajudam no combate ao câncer de mama, com o oncologista Rogério de Araújo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. No ano passado, cerca de 90 mil crianças entre 0 e 2 anos foram internadas por bronquiolite. No Brasil, existe a vacina e o Ministério da Saúde estuda a incorporação do imunizante ao calendário nacional de vacinação.
Marie levou um susto ao descobrir que a filha com 1 aninho de idade estava com bronquiolite. Ela teve um pouco de febre, e aí estava meio esquisita, assim, e ela estava com esforço respiratório aqui na costela. E aí no dia seguinte ela começou a piorar mais, ter mais febre e tal, e aí eu acabei levando ela na UPA. De lá ela foi para o IFF e ela foi internada na UTI com bronquiolite, por causa do vírus sincicial respiratório. Bronquiolite é a inflamação dos brônquios e se torna uma preocupação quando acomete bebês, crianças pequenas e idosos. A causa mais frequente de infecção pela doença é o vírus sincicial respiratório, o VSR. A bronquiolite pode ser prevenida com vacina. 2 imunizantes são encontrados somente na rede privada no Brasil, Arexvy e, mais recentemente, Abrysvo. A vacina Abrysvo é a única que pode ser aplicada em mulheres grávidas. Ela foi aprovada em abril pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e começou a ser vendida em setembro. O custo é de R$ 1.700. A vacina VSR, fabricada pela Pfizer, é uma vacina que já está em uso há bastante tempo nos Estados Unidos e na Europa, principalmente voltada para a prevenção da infecção do bebê, vacinando a mãe na gestação. A vacina Abrysvo contra o vírus sincicial respiratório é indicada para proteger crianças desde o nascimento até os 6 meses, mas ela não é aplicada diretamente no bebê. A proteção se estende à criança por meio da imunização da mãe gestante no 2º ou 3º trimestre da gravidez. O imunizante também é recomendado para pessoas com mais de 60 anos. O Ministério da Saúde estuda a viabilidade de oferecer a vacina pelo SUS. Nos idosos, a infecção pode se complicar se houver prévia doença pulmonar crônica, como asma ou enfisema. A prevenção do VSR para mais velhos pode ser feita também com a vacina Arexvy. A bronquiolite pode ser causada por outros vírus, como o influenza, o parainfluenza e o adenovírus. No geral, os sintomas da inflamação dos pulmões são os de um resfriado comum. Quando há febre e dificuldade para respirar, é preciso buscar atendimento médico. Então, a gripe que complica e leva a um quadro de falta de ar, e a bronquiolite, que é esse chiado alto que o bebê apresenta e que leva à hospitalização. Em idosos também acontece desse jeito. E ainda falando de saúde, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre como as atividades físicas ajudam no combate ao câncer de mama. E para isso, recebemos no estúdio o oncologista e fundador do grupo Luta pela Vida, Rogério de Araújo. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a relação das atividades físicas com o combate ao câncer de mama, especificamente, e aos demais também? A atividade física ela vai implicar em redução de obesidade. A obesidade, por si só, ela é um processo inflamatório. O câncer também é um processo inflamatório. Então, uma coisa colabora com a outra. Então, se o paciente é mais cheinho, com sobrepeso ou obesidade, ele apresenta mais células que podem colaborar com o desenvolvimento da neoplasia. Então, daí a importância de você tentar ser fit. Mas o importante é a gente entender que a obesidade não é uma falta de caráter. Tá? A obesidade é determinada por múltiplos genes no seu corpo. Então, o paciente precisa ser tratado, abordado com a equipe multidisciplinar para que ele realmente consiga vencer essa dependência, que normalmente é uma dependência por comida e uma falta de dependência por atividade física. Então, se a gente inverter essas chavinhas, colocar a pessoa, né, de uma maneira agradável, com a satisfação alimentar, às vezes necessário, não só alguma abordagem psicológica, mas também medicamentoso, e uma atividade paulatinamente maior de atividade física. E os benefícios são tanto físicos quanto emocionais? Com certeza, né? Você se sentir bem, né, depois de uma atividade física. E aí a gente pergunta, qual atividade física é importante? A que cada paciente dê conta. Tá? Então, o que importa no fritar dos ovos aí todos, é que você realmente consiga fazer 60 minutos de atividade física por dia, pelo menos 5 dias por semana. Não tem a importância do que eu vou percorrer, do que eu vou fazer. O importante é se mexer. Porque tem muito paciente já idoso que ele não vai conseguir correr, mas ele pode caminhar.
Tem paciente idoso, já bastante frágil, que ele não vai conseguir nem correr, nem caminhar do jeito que seria o ideal, mas ele dá conta de uma certa maneira, mesmo que ele, nesses 60 minutos que ele percorra 10 metros, tá bom, é o que ele der conta. Então, essa atividade, ela tem que ser imbuída aí nas escolas para que essa cultura física empregue na criança e ela leve isso para a sua vida adulta, porque a gente sabe hoje que o Brasil está em torno aí de 50% já de sobrepeso ou obesidade. Então isso é algo muito preocupante e isso intensifica a nossa incidência de neoplasia e principalmente neoplasia de mama. Rogério, e nos casos de tratamento e de recuperação também, quais exercícios são indicados se caso eles forem, né? Sim, é indicado. Eu sempre brinco lá no Hospital do Câncer, minha vontade seria, na hora que o paciente estiver tomando quimioterapia, é que ele tivesse em movimento numa esteira. Tá? Eu acho que isso, não tem trabalho sobre isso, mas acho que isso é uma coisa interessante. Então, qualquer atividade física é importante, principalmente para melhorar, né, o raciocínio desse paciente, melhorar a aceitação, de que ele tenha mais disposição para a vida, para o trabalho. Então, não só ficar restrita à casa. O grande problema é que durante o tratamento, às vezes as pessoas sofrem um bocado. Então, ela tem que ficar mais amiguinha do sofá. Mas logo depois do término do tratamento, o tratamento dura para o câncer de mama em torno de 6 meses. Depois disso, normalmente, esse paciente deve ser convidado a voltar às suas atividades ou iniciar o diagnóstico de câncer numa paciente que normalmente tem um sobrepeso. Se ela iniciar a atividade após esse diagnóstico, isso também reflete em aumento de sobrevida. Então, não só para não ter o câncer, mas também para que a gente possa minimizar a possibilidade de recidiva, que é a volta do tumor. Rogério, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse um recado, falasse da atuação, né, do Grupo Luta pela Vida, nesse sentido que a gente está debatendo aqui hoje, né? E eu queria também que você falasse do evento que vocês estão preparando, né, para a população. Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. O Grupo Luta pela Vida, ele é o responsável a ajudar os pacientes do Hospital do Câncer, da Unidade 2, que já está funcionando, né? E o que a gente criou dentro do Grupo Luta pela Vida é o que a gente chama de NUPEC, que é o nosso Núcleo de Prevenção e Pesquisa do Câncer. E nesse NUPEC está inserido abordagens, por exemplo, agora Outubro Rosa, de várias palestras educativas, Novembro Azul para próstata, em que a nossa equipe vai nas empresas, vai na escola, orientando não só a prevenção primária, que é não ter o câncer, como a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então é um braço do Grupo Luta pela Vida que atua, uma parte no tratamento e a outra para incentivar exatamente isso, né? E a proposta que a gente tem todo ano, a gente tem algo para estimular as pessoas a continuar ou iniciar a sua atividade. Então, nesse sábado, agora dia 26, a partir das 8 horas, a equipe do Grupo Luta pela Vida, do NUPEC, né, estará no Parque do Sabiá, acolhendo todas as pessoas que quiserem fazer uma caminhada conosco. Então, convidamos aí a todos para participar. Excelente, Rogério. Então, está feito o convite. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com nossa equipe de jornalismo no WhatsApp 34 99639 7880. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.